Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Aqui estamos hoje em companhia do Gerard para trazer o capítulo especial desta noite, né? E também trazendo vários convites para vocês. Hoje nós terminamos o nosso lar, o capítulo 50 do nosso lar. E a semana que vem começaremos os pensamentos. Vai conversando, pessoal. Então nós temos bastante coisa para conversar hoje e algumas coisas para estudar essa semana, né? Para a gente a semana que vem começar esse outro livro onde André Luiz vai nos contar mais agora as suas vindas à Terra, né? Vai começar a vir à Terra. Então todo esse preparo, esse aprendizado que ele teve no nosso estudo aqui do nosso lar, ele vai continuar aprendendo depois. Então, o aprendizado para nós todos que estamos já engajados nessa doutrina maravilhosa, nunca para, né, Gê? Continua. E o dele foi longe também. Foi longe. Ele aprendeu bastante e nos trouxe bastante conhecimento, né? Para que a gente possa aprender um pouco a caminhar aqui na Terra, né? Na forma que Jesus ensinou. Ele pôs em prática, né? Ele aprendia e colocava em prática, né? Aquilo que Jesus já ensinou e que os instrutores que o acompanham, todos aqueles que passaram por onde ele passou, os ensinaram, né? Então, isso que é importante para nós, que toda vez que tem um aprendizado novo, a gente procure como fazer aquilo e tentar praticar na vida, né? Nessa nossa vida aqui ainda. É bonito ver que no começo ele sofria tanto e a gente enxerga o André como um irmão sofredor e ao longo do livro ele vai chegando tão longe que a gente pensa que um dia a gente vai chegar lá também, né? Mas essa é a nossa escada, né? A nossa evolução, a evolução de todo espírito é aprender e se melhorar dia a dia. E a gente só se melhora ajudando o próximo, né, gente? Sim, com certeza. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, por pensamento, à distância, inclusive. Por meio da oração, muitas vezes, quando a gente não está perto. Isso mesmo, sempre podemos fazer alguma coisa por alguém. Com certeza. Fala bem alto. Ah, perdão. Tá. Então assim, vocês já vão nos falando, quem já está entrando, se o som tá bom, se a imagem tá bom. Se o Guilherme está falando baixo. Se precisa aumentar a voz, né, Gerard? Tá bom? Estão respondendo? Não? Pode perguntar de novo. Ô, Gê, fala um pouquinho aí para ver se eles estão ouvindo. Será que eu estou falando baixo demais, por isso que não estão respondendo? Oi, pessoal, estão nos ouvindo? Fala um pouquinho mais perto. Alguém fala um oi pra gente aí? Podemos começar já? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito bem-vindos nesta quinta-feira fria para nós que estamos aqui, né? Mas com os corações aquecidos por esse reencontro com os amigos. Então, nós gostaríamos que vocês dissessem se o som está bom, se a imagem está boa. Gostaríamos também que vocês dissessem e já começassem, a quem já leu, começar a fazer as perguntas, que é muito interessante esse capítulo. E hoje estamos aqui com o Gerard para nos falar sobre o capítulo 50, o último. O último, maravilhoso esse capítulo, né? E um final bastante feliz. Que lindo, né? Como é bom quando a gente vence alguma coisa, a alegria fica no coração, né? Fica impressa no ser, né? Como um todo. E quando vai lendo o livro todo, parece que é uma vitória nossa, de tanto que a gente torce para ele ir bem. E
E o final é bastante feliz. Que bom! Então hoje nós vamos terminar o capítulo 50 do nosso lar e a semana que vem nós vamos começar os mensageiros. Então já estão todos convidados a começar a ler os mensageiros, a preparar também as suas perguntas, que estaremos juntos a semana que vem. E hoje temos um convite muito especial. O convite é para a live do Sérgio Santos e da Marlene, no próximo dia 23 de agosto, domingo, às 7 horas da noite. Então ele vai fazer o Sérgio Santos, ele vem sempre aqui na nossa casa, e principalmente ele está sempre nas pomadas. Então, enquanto estão se manipulando as pomadas e os pomadeiros estão preparando no salão, ele canta as músicas de louvor a Jesus. Então os nossos corações vão se enchendo de amor para que a gente possa doar para essas pomadas. Então, como nós não estamos tendo a pomada por causa do distanciamento, ele vai fazer essa live para unir os nossos corações, para matarmos a saudade, para, quem sabe, né, colocarmos mais amor em tudo isso que está aqui à nossa volta, né, Gê? Com certeza. E aí, essa transmissão vai ser ao vivo pelo YouTube, é só se inscrever. Os links estão nos grupos aqui da casa e também no Facebook. Então, contamos com todos. Quem sabe a gente pode cantar, né? Cada um na sua casa, cantar juntos, fazer aqueles fluidos maravilhosos, né? Entregá-los a todos esses médicos espirituais que estão aí, que eles possam utilizar, já que a pomada não está chegando em alguns lugares, que eles possam utilizar todos esses fluidos em favor dos nossos irmãos aflitos, daqueles trabalhadores que estão lá, para que possamos vencer um pouquinho mais através do amor, né? Com certeza. Então hoje, o nosso programa de hoje, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, item 10. No livro dos médiuns, o capítulo 7, sobre bicorporeidade, e no nosso lar, o capítulo 50, finalizando o nosso lar. Então, já podemos agora começar. Então, mais uma vez, vamos nos colocando nessa calminha interior, nos projetando esta casa que nos acolhe neste momento e nos sentindo abraçado pelos amigos que aqui sempre nos esperam. E nesse abraço vamos sentindo juntos o abraço dos amigos espirituais deste Evangelho, desta casa. E neste momento esses abraços se estendem aos nossos lares, unindo os nossos corações num grande elo de amor, para que todos juntos possamos ir até o Mestre Jesus, buscando a sua figura doce e meiga. E junto a Ti, Senhor, rogamos que se conosco nessa noite, que inspire o nosso querido G para nos trazer os estudos que ele realizou, que inspire os nossos corações para trazer também os estudos daqueles que já nos antecederam, para que possamos entender a beleza deste planeta, a beleza deste mundo físico e espiritual que vivemos. Assim também rogamos à Mãe Santíssima que possa nos envolver no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre,
Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar ao próximo como si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca só por Deus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E aí, instruções dos Espíritos, no item A Lei de Amor, no item 10, Sansão nos traz o seguinte: meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizeis antes mesmo de despir-te o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro, e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgar sem as restrições da matéria, e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabulham o próximo, para levar-lhes o alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois de vossa parte sereis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós que haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitai hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente tereis rejeitado.
pois daqui a 100 anos aceitareis também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparado por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. E como tudo se encadeia sobre as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação dessa máxima bem compreendida: amai muito para serdes amado. Sanção, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Já estamos neste século que ele está falando, né, Gê? Então, no Livro dos Médiuns, continuando os nossos estudos sobre as manifestações espíritas, hoje nós vamos falar sobre a bicorporeidade, que é uma variedade da manifestação visual. E ela tem como princípio, são as propriedades do perispírito, a visibilidade e a tangibilidade. A visibilidade é aquela propriedade que o espírito se torna visível para os outros. E a tangibilidade é aquele que, além de se tornar visível, também podemos senti-lo, pode ser tocado, ele é tangível. Então sabemos já que durante o sono nós nos desprendemos do corpo físico, né? Então o espírito retorna à sua liberdade, sempre ficando ligado ao corpo físico através dos laços fluídicos, do cordão fluídico, mas ele se torna visível, o espírito, com o seu corpo espiritual, o seu perispírito, se torna visível no mundo espiritual e pode interagir entre os espíritos, os desencarnados. A bicorporeidade é semelhante a isso. Também há esse primeiro desdobramento, essa primeira afrouxamento dos laços, ficando sempre ligado nele, mas ele acontece num estado de vigília. Então, num estado de plena consciência, aqueles médiuns que têm esse tipo de faculdade mediúnica, esse dom mediúnico, ele se despreende do seu corpo e, como no sono, ele pode ir a grandes distâncias. Então, ele vai a determinados lugares e lá ele pode se apresentar, se tornar visível, se tornar tangível, interagir com aquele meio onde ele vai. E que para que isso ocorra, né, isso num estado de vigília, o corpo físico entra num estado de acalmia, de sonolência, e assim ele libera, o espírito se projeta e vai no local onde ele é chamado, onde tem a necessidade dele lá. Então, o que acontece? O corpo fica
num determinado lugar, calmo, e ou o corpo espiritual, perispírito ou espírito, vai se apresentar com o seu corpo espiritual em outro lugar. Então é o que ele fala, que é constatado esta presença em 2 locais. Num no corpo físico, que está ali numa calmia, relaxado, e o outro onde o espírito foi agir conforme a necessidade. Então aqui também ele pode ter, como no desdobramento do sono, ir a distâncias bem grandes. E aí Kardec, neste capítulo, ele nos traz um caso muito interessante. Ele fala o seguinte, que muitas vezes, quando não se conhecia ainda a parte do espiritismo, poderia-se dizer que era imaginação das pessoas quando acontecia algum fato desse, né? Então ele nos conta aqui um caso que um senhor que residia numa determinada província, ele não queria casar. E tinha alguns amigos que sempre queriam apresentar alguém a ele, uma moça, numa província mais distante. E ele se recusava. E que um certo dia, no quarto dele, ele foi surpreendido por uma presença de uma jovem. E essa jovem dizia que era noiva dele. E ela se apresentava vestida de uma forma característica, né? Ela estava toda vestida de branco e tinha na fronte uma coroa de flores. E ao se aproximar dele e estender as mãos, ele a tocou e ele percebeu um determinado anel nas mãos dela. Isso passou, tudo desapareceu, e ele achou que alguém tinha entrado na casa e ele foi perguntar lá para as pessoas que trabalhavam com ele quem que esteve lá, se tinha tido alguém, e todos falaram que não teve ninguém lá naquele dia. E isso passou e ele não lembrou mais desse caso. Até que 1 ano depois ele foi convidado de novo por uns amigos para ir nesta província vizinha onde esta moça habitava. E lá chegando, quando eles vão na casa que os estavam esperando, eles veem as pessoas chegando numa procissão de Corpus Christi, porque era dia de Corpus Christi. E aí ele vê esta moça entrando na casa, vestida da mesma forma que ela tinha aparecido para ele na casa dele. E ela também o reconhece, tanto é que ela sente uma vertigem, né? E a hora que ela volta-se, ela fala que ela já o conhecia. E aí ele constata que era o mesmo dia de Corpus Christi, só que 1 ano de diferença. E aí ela fala que é noiva dele, ele gosta, ele se casa. E aí ele fala que Kardec nos conta que isso era o ano de 1835, onde não se falava ainda de espíritos, de espiritismo. Então, que não poderia ser uma imaginação exaltada aquilo que aconteceu, né? Era realmente uma constatação da visita dessa jovem a esse senhor que ela não conhecia, que ele não conhecia. Constatou-se a roupa que ela veio visitá-lo, era a mesma roupa de 1 ano depois onde eles se conheceram, e o mesmo anel que ele viu no quarto dele, quando ela se apresentou, também ele viu, ela estava com esse mesmo anel. Então nós podemos ver que Kardec nos relata alguns casos, os livros, né, da doutrina nos relatam muitos casos sobre essa bicorporidade, alguém que está num determinado lugar e aparece no outro. Nós trazemos também, os livros também nos trazem muitos casos aqui no Brasil de Eurípides Barçanufo, onde ele nas salas de aula, ele acalmava e em determinados lugares que ele era chamado pelo pensamento, agia e retornava e ele contava para os alunos. Então esses casos são descritos pelos alunos dele quando acontecia alguma coisa desta forma. Então hoje paramos por aqui, porque agora temos uma parte muito linda para conversarmos também. Tudo é lindo, né? O Evangelho é muito lindo, falando do amor. É
é muito lindo a gente constatar como que os espíritos interagem, né? Como que eles se apresentam em alguns locais, de que forma, e como é lindo também a gente terminar esse livro hoje, com esse capítulo maravilhoso, né, Gê? Com você agora. Primeiro, obrigado de ter chamado. Para mim foi muito bom ler de novo esse capítulo. É bonito mesmo, é muito bonito, é emocionante esse capítulo do nosso lar. Eu vou relembrar rapidinho os últimos 2 capítulos, o que estava acontecendo. Então, o André estava acompanhando as discussões, as reuniões sobre o retorno da Dona Laura ao plano físico, e acompanhou aquela reunião familiar, inclusive, e o ministro Clarencio, que planejava acompanhar a Dona Laura até a esfera carnal, convidou o André para pegar uma carona com ele até o plano físico, até a sua família, para visitar a sua família, que era um desejo do André Luiz desde muito tempo, rever seus familiares. O André fica preocupado em deixar os trabalhos nas câmaras, mas o Clarencio rapidamente fala que ele consegue essa liberação e essa folga de 1 semana para o André poder visitar sua família. E ele aceita o convite. Então eles vão até o lar de André Luiz, mas assim que ele chega lá, ele fica bastante frustrado, fica bastante transtornado, porque mudou muita coisa, mudou o ambiente e mudou o jeito que ele esperava dos familiares dele agirem. Então, quando chegou lá, talvez o que mais transtornou ele, na verdade, foi a presença do Ernesto, o novo marido da Zélia, que era sua companheira quando ele era encarnado. Isso levanta talvez ciúmes, e a presença, ele presenciou uma conversa entre a esposa e as filhas, em que elas deixavam claro que não queriam conversar sobre ele, não queriam lembrar dele, porque agora tinha o Ernesto lá. E isso traz ímpetos nele de odiar o Ernesto e de se revoltar com a situação, mas ele percebe que ele não faz isso, ele não odeia o Ernesto. Ele não consegue num primeiro momento ter uma manifestação de amor por ele, que está doente, acamado, e a Zélia está sofrendo, mas ele não odeia o Ernesto. E ele já percebe que não era o mesmo André Luiz do começo do livro. Ele percebe que estava mudado já, ele era um novo homem. Então, com tudo isso, no final desses últimos capítulos, desses últimos 2, passa o Clarencio uma visita com que ele falou que passaria diariamente para ver o André Luiz na casa dos familiares. E o André chora as pitangas, né? Nossa, está tudo mudado. Ninguém me acolheu bem, as energias não são boas. Eu esperei tanto tempo para isso. E o Clarencio não passa a mão na cabeça e fala assim: só se lembre da máxima de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E o André fica lá refletindo e começa: bom, talvez agora seja a hora de eu parar de ver a Zélia como minha e tentar enxergar ela e os outros aqui da casa como irmãos, né? E pensando como Sansão fala nesse capítulo do Evangelho, tentar enxergar toda a família humana como minha, não só a minha família física, né? Então eles são irmãos como tantos outros são meus irmãos. E é assim que vai entrar para esse último capítulo. Então, agora começa o capítulo 50. Vamos ver se... Aqui. Agora começa o capítulo 50 e André está exausto. A exaustão que ele relata dá a impressão de ser uma exaustão física, porque ele fala que ele está esgotado e, diferente de nosso lar, que eles têm o alimento comum, e quando não tem o alimento comum, porque eles estavam nas câmaras de retificação, naqueles plantões prolongados, trabalhando, eles não paravam para se alimentar, ele tinha um outro alimento,
que era a presença dos irmãos de trabalho, do amor do ambiente, do conforto de estar ajudando o próximo, e o ar puro, a água pura. Então, ele tinha um outro alimento que era suficiente para ele. Mas aqui, agora ele estava em casa, e na casa dos seus familiares, ele não tinha esses respiros para compensar. Aqueles que eram seus amados, seus entes amados, em lugar de ser a fonte desse alimento para ele, passaram a ser os algozes, e era quase que como se eles estivessem sugando essa energia dele também, e ele deixava de se sentir bem, não renovava essa energia. Mas mesmo assim, ele estava disposto a mudar o padrão de pensamento, a forma de enxergar seus familiares e a tentar ajudá-los, enxergando eles como irmãos. E isso, de certa forma, seria um sacrifício dele, e quando ele pensa nisso como um sacrifício, ele começa a lembrar de tantos outros sacrifícios que ele assistiu nesses últimos tempos, muito maiores do que o dele. Então, por exemplo, a sua mãe, quando planejou a nova encarnação, e receberia as duas mulheres que se relacionaram com o seu pai na última encarnação, ela se propôs a receber as duas como filhas, receber as duas como filhas em casa e amá-las como filhas. Ele lembra também da ministra Veneranda, que estava trabalhando sem folga fazia séculos em nosso lar, a Narcisa se sacrificando nas câmaras. Então, o dele talvez não fosse um sacrifício tão grande assim. Então, ele estava disposto. Afastou esses sentimentos de ingratidão, de egoísmo, e começou a tentar se empenhar em ajudar. Ele queria então ajudar o Ernesto, que estava num sofrimento físico, estava acamado, como ele relata aí, com muita dispneia, né, que é muita falta de ar, provavelmente com uma pneumonia avançada já, e da forma como o médico que passava a visitá-lo relata e conversa com a Zélia, do jeito que estava indo, ele viria a falecer nos próximos dias. Então, o André resolve tentar ajudar. A primeira coisa que ele faz, ele começa muito bem, porque ele começa pedindo ajuda. Então, ele começa pedindo a Deus para que ajude ele a enxergar eles como irmãos, e não mais como aquele que tirou a esposa dele, a posse da esposa. Então, ele pede ajuda para isso e pede ajuda para poder ajudar. Então, acho que é uma excelente forma de começar a trabalhar, né? Pediu ajuda e foi tentar ajudar Ernesto. Mas chegando lá, ele estava exausto, ele não deu conta e percebeu que sozinho não conseguiria resolver. Então, mais uma vez, ele levou o pensamento, lembrou do Tobias, que falou para ele que não precisa sempre de um telefone ou de um aparelho para se comunicar ou de estar fisicamente presente. Aqueles que estão conectados por pensamento, numa mesma faixa vibratória, com intenções boas em comum, conseguem se comunicar sem aparelhos. Então, tendo isso em mente, ele rezou e lembrou da Narcisa, contando mentalmente para ela tudo o que estava acontecendo, o sofrimento e a intenção dele de ajudar, que era muito boa realmente. Ele nem tinha terminado a oração e o pedido de ajuda, ele se surpreendeu porque a Narcisa já tocou ele e chegou. Então, provavelmente veio volitando, ela não precisa de um meio de transporte, de um aeróbus, ou não precisa vir andando e tomar todo esse tempo para vencer as distâncias que ela tinha. Chegou muito rápido em socorro dele. E aqui então tem duas coisas, né? Como eles unidos em uma intenção comum conseguiram se comunicar por pensamento e sem ajuda, e ele percebe que ele não está desamparado nunca. Então, a intenção é boa e você é humilde o suficiente para pedir ajuda, a ajuda vem. Às vezes não vem do jeito que a gente espera, de um jeito milagroso, mas que a ajuda vem, ela vem. E veio. E a Narcisa, assim que chegou, ela já chegou com pressa de ajudar a resolver a situação do Ernesto, aplicou passes regeneradores nele, e afastou aqueles 3 irmãos sofredores que estavam obsidiando o Ernesto na cama. E
E assim, isso acontece com uma simplicidade, e é descrito com tanta simplicidade, que passa uma impressão da superioridade moral da Narcisa naquele ambiente, com aqueles irmãos sofredores, porque ela mal precisou estabelecer um diálogo para que aquilo acontecesse e a influência negativa deles saísse do ambiente. Mas mesmo com a Narcisa lá, ela fala para André assim: a gente vai precisar de ajuda dos elementos da natureza, vamos buscar auxílio na natureza. O André não entendeu tão bem, mas foi atrás dela. E a Narcisa buscou árvores muito grandes, árvores frondosas que tinham próximo à casa, e chegando lá, ela pediu ajuda. Então ela pediu ajuda para encontrar, ela estava procurando eucaliptos e mangueiras, que é de onde ela queria extrair fluidos para fazer uma medicação. E quando ela pede ajuda, aparecem entidades que ela mesma explica para o André, que eram servidores comuns do reino vegetal. Então, espíritos que trabalhavam naquela região e pela natureza. E ela pediu para eles levaram eles até as mangueiras e eucaliptos, e a Narcisa reforça para o André. Então, em todo lugar, ela diz: se há alguém que está precisando aprender, há alguém que ensine. E onde aparece uma dificuldade, tem a providência divina. Então você nunca vai estar desamparado. A Narcisa, então, ela manipula esses fluidos que ela extrai da mangueira, das mangueiras e dos eucaliptos, e ela leva esse medicamento que eles fazem até o enfermo. E lá eles ficam toda a noite aplicando esse medicamento, que é principalmente pela respiração e pelos poros do doente, que era o Ernesto. E no dia seguinte, o Ernesto acorda bastante melhorado. Imagina alguém com uma doença grave, com uma pneumonia grave, o médico já desenganado, ele acorda bastante melhor, e o médico ficou impressionado. Falou que foi um milagre da natureza realmente. A Zélia ficou radiante, feliz da vida com a melhora. Eu estou sendo muito lento, você acha? Ou tá indo? Não, já está. Tá acabando. E nesse momento, o André ele percebe uma coisa assim que foi um dos trechos mais bonitos do livro, que ele notou que alguns laços, ele diz que laços vigorosos de inferioridade foram rompidos naquele momento. Então, imagine só, ele amou tanto a esposa dele, que ele conseguiu amar o novo marido dela, e em vez de ver ele como um adversário. Então ele abriu mão de ciúmes, ele abriu mão do egoísmo dele, de ter ela como uma coisa, como se ela fosse dele. E assim ele aprendeu realmente o que era a fraternidade. Ele conseguiu enxergar o Ernesto como um irmão. Isso deixou ele tão mais leve, literalmente, que quando ele voltou aquela noite para nosso lar, acompanhado de Narcisa, ele volitou. Então ele voltou volitando, e ele nunca tinha conseguido fazer isso. Ele não sabia que era capaz. E como ele mesmo comenta, é um meio de transporte muito eficaz, que eles evitam de usar dentro de nosso lar para não constranger aqueles outros irmãos que ainda estão muito apegados na matéria e ainda não têm a capacidade de fazer o mesmo. Para não gerar esse constrangimento, é quase um acordo. Eles não fazem isso lá às vistas de todos, mas no trajeto até lá eles fizeram. Ao longo dessa semana, então, o André foi acompanhando a melhora do Ernesto, fazia visitas diárias, e assim acabou essa semana, e acabou a licença dele de trabalho, a semana de licença que ele recebeu, e precisou voltar até nosso lar. Voltou bastante pensativo, engrandecendo a providência divina e pensando em como essa ajuda sempre vem quando a gente busca, e a gente nunca fica desamparado. E quando ele chegou, ele ficou muito surpreso, porque ele não chegou como nos outros dias. Lá esperavam ele mais de 200 companheiros. Então, Lísia, a própria Narcisa, Silveira, Tobias e o Clarencio e tantos outros estavam lá esperando ele. E imagina ele chegando e sendo recebido em festa mesmo.
o ministro Clarence se adianta e diz para ele assim: até então você era meu pupilo, mas nesse momento você deixou de ser um pupilo e você passou a ser um cidadão do nosso lar. E é bonito porque o André, ele pensa na pequenez do seu triunfo. Então ele falou: tudo que eu fiz agora foi tão pequeno, eu não merecia essa festa toda, né? E esse acolhimento. Fica muito emocionado, abraça o Clarencio, chorando, e assim acaba o livro. Que lindo, que fim, né? Muito lindo. Como é bom vencer alguma etapa, né, na vida. Eu fico imaginando, ele teve todo esse tempo, tantos anos, passou no umbral e mais esse período de treinamento em nosso lar, e a forma como ele foi recebido, eu imagino que é a forma como alguém que desencarna tendo completado uma missão à risca deve ser recebido do lado de lá, né? Quantas lições esse livro nos trouxe, e esse capítulo principalmente, né? Sim, bastante. Quando fala aqui que os laços de inferioridade se romperam, é quando ele conseguiu vencer, né? Tudo aquilo que ele já tinha visto, né? Que o Ernesto era um irmão que foi ajudar a família dele, né? Estava fazendo bem a família dele. Sim. Não era um inimigo. Mas só nessa hora aqui que ele vê que ele conseguiu, que a ajuda que ele fez deu resultado, é que ele sentiu que esses laços tinham ido embora, porque ele viu a alegria da casa de novo, né? A alegria da mulher, dos filhos. E ele pensou na alegria da família antes da dele, né? Então, e foi como se, porque ao longo do ano, quando ele trabalhava nas câmaras de retificação, ele trabalhava pelo próximo da mesma forma como ele tentou trabalhar para o Ernesto. Mas o próximo não era tão próximo em história e laços, e ele não tinha ciúmes daqueles que estavam sofrendo nas câmaras de retificação. Então, essa foi como se fosse uma prova de fato, se ele aprendeu tudo aquilo que ele fez o ano todo trabalhando. E ele passou na prova. Eu acho que isso fez ele se sentir tão leve, né? Esse foi o testemunho dele, para ele passar de categoria em nosso lar. Hoje temos uma pergunta, né, Kira? Leandro, pelo Facebook. A espiritualidade pode agir em favor da nossa cura física através do nosso merecimento? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A melhora física, eu acho que ela vai depender de muitos fatores. Muitas vezes não melhorar a doença não é por falta de merecimento, por ser uma pessoa ruim, ou nós como familiares, quando queremos a melhora física de um pai ou de um parente, não é porque falta merecimento nosso de sermos pessoas ruins, porque em algum momento o fluido vital acaba, e em algum momento a vida é para acabar realmente, e algumas doenças a gente precisa passar por elas. Se fosse para termos o corpo 100% saudável, o Chico não precisava tomar tantos remédios perto da época dele morrer, sofrer com tantas doenças que ele tinha, inclusive a companheira Angina dele. Então, mas por vezes vamos melhorar fisicamente, e o nosso merecimento talvez influencie o quanto vamos sofrer e o momento dessa cura, né? Só acrescentando, Leandro, nós temos muitos depoimentos aqui na casa de pessoas que se curaram através do Dr. Hans, né? Então também ele vem aqui para ajudar a curar os nossos corpos físicos. Mas tudo depende de uma série de fatores, né, para que isso aconteça. É a mesma coisa que o médico, você vai ao médico
o médico passa uma receita lá, os remédios, e você não toma, né? Então também acontece com a espiritualidade, ela vem nos ajudar, mas tem alguns passinhos que a gente tem que cumprir para que aconteça essa melhora, não muitas vezes da forma como a gente quer, como você falou, mas com certeza vai vir uma melhora, um conforto, uma esperança, né? Alguma coisa a mais que nos vai ajudar a suportar as doenças pelas quais a gente tem que passar, né? Sim. Então, eu acho que nós, especialmente rogando por nossas doenças ou de algum ente querido, eu acho que a gente sempre tem em mente que é a vontade de Deus que vai ser feita, mas se a gente puder enviar força para passar pela dificuldade e aproveitar aquele momento de dificuldade com um aprendizado, com resignação, isso sempre a gente pode pedir e sempre será dado. Quando que não vai ser dado força para passar por uma aprovação? Isso sempre será dado. A cura não depende de nós, né? Eu acho que tem todo um planejamento, muitas vezes, que não depende da nossa vontade de acontecer. Temos uma pergunta, né, filha? Oi, Deise linda. Gê, que saudades de ti. Muito bom estar te vendo. Boa noite a todos os irmãos. Eu menciono aqui também algo que o André fez uso, né, durante o reconhecimento, né, quando ele olha para o Ernesto e não vê um rival, mas vê um irmão. Eu achei algo muito legal, porque acho que serve para todos nós em qualquer momento, quando ele se lembra, né, de uns dizeres da Dona Laura, que afirmava que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir um mel da sabedoria. Como isso é pertinente, bom e real. Com certeza, Doro. Que bom ouvir você falando, é tão gostoso. Que saudades também. Mas essa fala da Laura, da Dona Laura, realmente ela era bastante marcante. Dona querida, eu também acho, essa é a minha frase preferida desse livro, onde ela nos ensina, né, que a gente prestar atenção nas pessoas que nos rodeiam, a forma como eles agem, para que a gente possa também agir dessa forma quando é necessário, né? E ela fala dessa forma poética, com tanto amor, ensinando dessa forma tão delicada, para que possa ficar no nosso coração marcado isso daí, né? Muito linda mesmo, Dorão. Dona Mari, pelo Facebook, podemos pedir a nossa cura fazendo promessas como se fosse uma troca? Eu imagino que pedir sim. Pedir, a gente sempre pode, né? Mas como a gente falou antes, eu acho que tudo vai depender de um planejamento, de um merecimento, e se isso vai ser o melhor para você. Se não for ser o melhor para você, você pode prometer o mundo, assim, não vai resolver, né? Não sei se eu... acho que assim, troca não existe, né? O Deus maior, ele não vai negociar com a gente, né? Uma barganha, né? É uma barganha. É como falar assim, a gente vê muitas pessoas falando, vou deixar de comer um chocolate, um doce, e daqui a pouco, por um determinado período, e daqui a pouco volta. Então, se fosse assim, essa doença também poderia ser curada por esse determinado período e depois voltar. Não é? Então, a gente sabe que não existe troca, existe sim esforço constante, merecimento, trabalho árduo, comprometimento em tudo que faz, né? Desde um tratamento de uma doença, nós temos que nos comprometer a fazer esse tratamento adequadamente, para que ele tenha um bom resultado. Então,
tudo depende de esforço próprio. Eu acho que Deus não barganha com ninguém. Eu acho que, inclusive, agora não sei se no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, tem uma discussão sobre aqueles que se flagelam, eventualmente até com esse objetivo. Isso. Então eu vou jejuar por uma semana, ajoelhar no milho, subir uma escadaria de joelhos até meu joelho sangrar e machucar. E a gente pensa, qual que é o valor de você machucar o seu corpo físico, que é o seu instrumento de trabalho aqui na Terra, para Deus? Que pai que queria ver um filho sofrendo e vendo ele sofrendo, ele faz uma barganha, né? E não muda as suas atitudes, né? Exatamente. Ele faz o que é uma troca só. E sempre é o mais fácil, né? Porque sempre é alguma coisinha que muitas vezes as pessoas falam, não, eu preciso tirar o açúcar porque eu tenho uma determinada doença. Então, se não fizer isso, não vai melhorar seu corpo físico. Então, a gente pode pedir sempre a Deus que nos dê forças, né? Para a gente poder vencer essa batalha também, porque também é uma batalha, né? É um testemunho que a gente tem que dar todos os dias para conservar o nosso corpo físico melhor, para a evolução do nosso espírito. Tem mais alguma, Kira? Dr. Gerard, fala um pouquinho assim dessa transformação maravilhosa, né, do André Luiz durante tantas coisas que ele aprendeu e a mudança de postura dele, assim, e nessa semana foi a prova de fogo para ele, não é verdade? Sim. E então, né, fala assim dessa transformação que a gente, né, sempre busca, né? E ele, como ele atingiu isso, né? Excelente. Eu estava comentando com a Deise agora mais cedo, de como o livro começa e a gente tem um sentimento quase que de piedade por ele, pelo grau de sofrimento, por tudo que a gente viu, que ele relata que fez de errado na sua última vida, seu egoísmo, sua postura em casa, sua forma de tratar os seus pacientes, e a gente fala, puxa vida, né, que espírito sofredor e impuro, e ao longo do livro ele se empenha tanto, e tudo, como a Laura fala do exemplo da abelhinha, em cada coisa que ele encosta, ele absorve aquilo e tenta colocar em prática, ele percebe que o trabalho é importante, ele fica louco por trabalhar, e cresce no trabalho, e vai aproveitando cada oportunidade, e cresce a tal ponto que no fim do livro é o contrário, a gente fala assim, nossa, será que a gente chega lá também, né? Ele tem, olha o que ele já consegue fazer, ele consegue enxergar, a gente sempre faz piada, né? Nossa, se um falece, será que o outro vai casar, né? E ele consegue fazer isso tão bem e sentir o amor pelo marido novo da sua companheira. Será que um dia a gente vai ser capaz de fazer isso também? E se a gente vê que ele conseguiu fazer isso, e isso num período entre encarnações do plano espiritual, ele está no começo do aprendizado dele, então a gente tem que ter esperança que a gente consegue melhorar também, né? Da mesma forma que ele viu aqueles exemplos, ele serve de exemplo para a gente, com certeza, né? Com certeza. Temos mais uma pergunta. Leandro, pelo Facebook. O que podemos perceber é que muitos remédios também estão na natureza. Sim, a gente conversou disso também mais cedo, né? E no caso, os fluidos que eles manipularam foi uma manipulação fluídica mais etérea do que os nossos medicamentos aqui, porque se alguém estivesse assistindo fisicamente naquele espaço físico, não teria visto aquele fluido da mangueira e dos eucaliptos, né? Então era um fluido bastante mais etéreo e de certa forma espiritual. Mas eu acho que, como a Deise comentou, seria como um fitoterápico e os elementos que são extraídos das plantas e dos vegetais que têm
um papel e um mecanismo de ação no nosso corpo físico, e muitas vezes ajudando a tratar e curar doenças, né? E na medicina alopática e tradicional, que é a que a gente mais aprende, a gente não olha tanto para esse aspecto, mas a fitoterapia e em outras medicinas isso tem um papel muito maior e realmente são coisas que funcionam. A fitoterapia, a homeopatia, né, são todos de princípios ativos que existem, né, nos reinos, né? Sim. A fitoterapia só no reino vegetal, né, Gê? E a homeopatia ainda nos outros 3 reinos, que fazem com que ativem dentro de nós alguma coisa que vai dar conta daquilo que está acontecendo, né? Que vai produzir algum anticorpos, alguma imunidade, né? Como se fosse uma vacina. É uma vacina, como se fosse uma vacina para aquilo que está nos provocando a doença, é isso? Eu tenho medo, quanto mais eu falar maior chance de sair bobagem, porque não é uma coisa que eu estudo tanto, mas a homeopatia, como a Daisy comentou, ela tem na substância como se fosse parte daquilo que está causando o mal, e aquilo é diluído, mas ela é diluído de tal forma que naquele líquido ou na bolinha praticamente não há substância, e fica como se fosse uma impressão que a substância causou naquelas moléculas que você vai ingerir, a impressão que ela causou na água. Então a quantidade física mensurável daquilo é quase ausente, mas é como se fosse, como o Deise falou, é como se fosse uma vacina. Você dá literalmente em doses homeopáticas e você vai se expondo aquilo e aquilo vai passando a não fazer tão mal para você. Então eu acho que essa é mais ou menos a ideia. Me perdoe se alguém entende muito mais do que isso, eu falei muita bobagem. Tá correto. Akira? Orou pelo Facebook. Como é grande a providência divina, com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda a criação. Lindas palavras de André. Sim. No fim do livro eu concordo, Doro. No fim do livro ele volta refletindo bastante sobre a providência divina, né, nesse trajeto dele até o nosso lar, e de quanto a gente nunca fica desamparado, né, independente da situação e da dificuldade. Isso mesmo. Tem mais? Mais um? Wilson pelo Facebook. Costumo ouvir o Evangelho das quintas-feiras com fones de ouvido, com certeza cercado de espíritos encarnados. Eles conseguem também ouvir os ensinamentos, apesar dos fones estarem só para mim? Sim, né? Gente, então... O Renato até sussurrou. Não depende, né? Em um estado um pouquinho mais avançado, você não precisa ter isso que é muito físico, né? Abrir a boca, soltar o som e exprimir voz para ter a sensação física e a audição. Tem a transmissão do pensamento, da mesma forma como o André fez para chamar a Narcisa. E essa forma de comunicação, acho que nos livros do André Luiz mesmo, mas nos próximos e em outros tantos, eles falam que é muitíssimo mais eficaz, assim. É como se todas as suas impressões e aquilo que você talvez tenha até pensado em falar, aquilo é exprimido no seu pensamento, você vira um livro aberto, literalmente. Então, eu estava comentando mais cedo com a Daisy, posso comentar? Do Memórias do Suicídio, em uma das palestras que eles estão numa colônia de correcional dos suicidas, no livro Memórias do Suicídio, e um dos palestrantes, ele faz uma palestra para uma plateia que tinha portugueses, brasileiros e espanhóis. E ele só faz essa palestra uma vez. Os portugueses juram que ouviram ele falando português com sotaque de Portugal.
os brasileiros com sotaque do Brasil e os espanhóis em castelhano. Mas o que ele fez, na verdade, foi uma transmissão de pensamento extremamente eficaz, né? Então, mas dependendo do momento de elevação, a pessoa precisa meio que ouvir, precisa daquilo parecendo mais físico. Se for o Evangelho no lar, Wilson, tem que ser lido, né, em voz alta, ou ouvido aquele Evangelho com som mesmo, para que todos que estejam ali, né, tanto os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, como aqueles companheirinhos que a gente leva para dentro de casa, também possam ouvir e aprender, né? Mas se for só para ouvir, só para ele, né, ele pode ouvir com fone. Dr. Hans, eu acompanhei uma orientação de uma parente e ele pedia para ela ler sempre o Evangelho em voz alta quando estava levando a filha para dormir, ela estava chorando muito. Ele falava, leia o Evangelho, mas leia em voz alta, porque daí você não está lendo só para ela, você está lendo para eles do lado de lá também. Isso mesmo. Tem mais alguma? Hoje, então tem a minha última aqui, para você, antes de você terminar. É sobre a oração. Qual é o poder da oração? Qual é o poder para o nosso coração e para ajudar o próximo e para buscar ajuda também? Bom, o André ele exemplificou isso, né? Quando a gente faz a oração, a gente está em comunhão com Deus e a gente fica humilde, especialmente quando a gente vai pedir ajuda, e a gente eleva a nossa sintonia bastante, né? Então a oração, acho que a gente se transforma durante essa oração e a gente tem a capacidade de pedir ajuda e enviar aquela vibração a outra que por vezes está muito longe da gente. E quando a gente faz isso, a gente está se transformando simultaneamente, né? Mas é um poder infinito e é uma coisa que nunca ninguém vai poder impedir você de fazer. Então, se a gente tem uma dificuldade de relação com alguém, a gente não consegue falar, a pessoa não quer receber, mesmo por pior que seja a relação, você pode continuar fazendo oração por essa pessoa e às vezes sem você falar fisicamente, ela vai afrouxando e a coisa melhora. Né? Isso mesmo. Então a oração nos ajuda em qualquer hora, não é? Qualquer hora. Para qualquer situação, para a gente receber a inspiração do que precisa fazer naquele momento. Né? E pode ser feito em qualquer lugar, no momento de dificuldade. Não precisa estar só no quarto, no escuro, né? Hoje, antes das suas considerações finais, nós gostaríamos que você lesse para nós esse prefácio que está em nosso lar, onde Emmanuel nos fala de algumas coisas e aí nós vamos ver que André Luiz passou por tudo isso daqui, né, para nos ensinar a ter uma vitória, né, em determinado momento. Você pode ler para a gente? Posso. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Obrigada. Agora suas considerações finais. Eu tinha separado para ler um trechinho do Evangelho que, coincidentemente, foi o mesmo trecho que foi lido aqui na abertura. Existe coincidência? Mas eu acho que o que mais fica e marca nesse capítulo
para mim, pelo menos, foi o quanto o André levou, exaltou o ensinamento de Jesus do amar ao próximo como a si mesmo e conseguiu colocar em prática assim maravilhosamente. Foi um grande fator de desprendimento dele. E se vocês não acharem ruim, eu queria ler de novo esse trechinho do Evangelho, que para mim eu posso ler 100 vezes e não vai cansar, que é o trecho do item 10 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado e consciencioso, para se fazer aos outros o que se quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos, para abrandá-las. É olhar a grande família humana como sua, uma vez que reencontrareis essa família num certo período em mundos mais avançados. Então, você olhar ao redor de si e tendo essa sensibilidade, procurando as dores do próximo, para tentar abrandá-las, para mim é o auge aqui. Gosto demais. Eu amar ao próximo como a si mesmo, né? Sim. Tia, muito obrigada por Eu essa noite maravilhosa, por esse estudo lindo, por termos visto que vale a pena, né? Trabalhar, se esforçar, conhecer e praticar na hora que for necessário, né? Sim, com certeza. A esperança, a gente vai conseguir chegar lá também. É isso mesmo. Então hoje terminamos o capítulo 50 do Nosso Lar. E aqui já fica o convite para a semana que vem, né? Próxima semana vamos iniciar os mensageiros e vamos continuar com o André Luiz, neste conhecimento que ele está nos trazendo e nos mostrando como ele aprende e como se pratica, né? E também, mais uma vez, trazer o nosso convite para vocês, para a live do Sérgio Santos e da Marlene, no próximo domingo, dia 23 de agosto, às 19 horas. E esse encontro é chamado Cantando com os Pomadeiros. É onde o Sérgio Santos traz todas aquelas músicas que nos fazem elevar até Jesus, que preenche os nossos corações dessa saudade imensa que a gente tem de se reunir com quem nós amamos, né? É uma forma da gente estar junto, cantando junto nos nossos lares, unindo os nossos corações e fazendo essa grande corrente de amor que possa se elevar e ser levada a tantos locais necessitados desse amor. A transmissão vai ser pelo YouTube e o link está nos nossos grupos e no Facebook. Então esperamos vocês neste domingo para unir os nossos corações e na quinta que vem também, se Deus quiser. Então agora, com os corações já cheios de amor, dos ensinamentos dessa noite, de vencer as batalhas que é nos apresentado aqui na Terra ainda, sabendo que nunca estamos sozinhos, possamos neste momento elevar o nosso pensamento mais uma vez a esses mentores amigos que nos assistem, agradecendo ao nosso querido Chico por ter trazido essas lições, a André Luiz, que compartilha conosco o seu aprendizado, e possamos mais uma vez ir até o Mestre Jesus e entregar a Ti, Senhor, os nossos corações, cheio de boa vontade nesse momento, de gratidão por tanto que recebemos nesta noite, e
cheia de amor, para que possas juntar ao seu coração amoroso. E nós lhe rogamos que derrame suas bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a sua criação, por todas as criaturas. Rogamos, Senhor, que possas abrir as mentes e os corações dos governantes, para que busquem a paz, o entendimento, que eliminem as guerras, as doenças, a miséria, o frio. Rogamos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que se unam pelo nosso país, para fazer o melhor para o nosso povo. Rogamos, Mestre, por todos os nossos irmãos que se encontram em aflição, do corpo e do espírito, por aqueles que passam pelas doenças, pelos seus familiares, por todos aqueles que estão dando suas vidas nos cuidados a essas doenças. Que seu amor possa envolvê-los em muita luz, muita esperança e confortar seus corações. Rogamos também, Senhor, por todos os irmãos que se encontram pelas ruas, nessa noite fria, para que os anjos do seu amor possam ir até eles, acalentá-los, levar a esperança, o nosso amor, para que eles possam continuar firme na vida aqui na Terra. Rogamos por esta casa que nos assiste, por todos aqueles seres que seus nomes se encontram em nossos grupos, para que o lenitivo do seu amor chegue a cada um, na medida da sua necessidade. Rogamos pelos dirigentes desta casa, pelos nossos vizinhos, pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E ainda agradecidos que somos por tanto aprendizado nessa noite, ainda lhe rogamos por nós mesmos, para que nos ajude a ter a coragem, a fé, a esperança, o bom ânimo, para continuar, Senhor, aprendendo os seus ensinamentos e colocando-os em prática na hora dos nossos testemunhos. E assim, Mestre, lhe rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigada, Gê. Boa noite a todos.